Seja muito bem-vindo ao canal Carta de Deus para você. Deus, nesse momento, manda eu te entregar uma carta maravilhosa que edificará cada vez mais a tua fé e te dará muito, mas muito mesmo paz no teu coração e levará a presença de Deus na tua vida, na tua família, e Deus abençoará grandiosamente a tua vida. O tema desta carta fala a verdadeira religião. Sim, esta carta, creio eu em nome do Senhor Jesus, que abrirá o teu entendimento e o Espírito Santo de Deus trará um renovo, renovará suas forças, sua fé e aumentará cada vez mais o teu compromisso com Deus, porque vale a pena você honrar a Deus, vale a pena servir a Deus, vale a pena viver na presença de Deus, andar com Jesus nesse mundo. Que Deus te abençoe. Quero iniciar a leitura desta carta no livro, no caso, a carta de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo, glória a Deus, 26 e 27, que diz assim a palavra de Deus. Glória a Deus. Se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Glória a Deus. Essa mensagem a qual o Espírito Santo de Deus tem colocado no coração de Tiago, a qual era irmão de Jesus Cristo em carne. Então, a preocupação dele aqui, como antes de chegar a esse versículo, ele inicia o capítulo 1 orientando, pedindo diversos comportamentos para o povo, na carta que ele enviou para o povo que estavam dispersos, ou estavam no meio dos gentios, estavam fora da Palestina, os crentes, os novos convertidos. Aqui era a preocupação de Deus para com o povo, a qual ele pede muitos e orienta de várias formas. Ele, nesse capítulo, é muito lindo, eu acho muito lindo. Ele explica um pouco do comportamento do homem, para que o homem ira e não peque. Ele pede para que nós venhamos ouvir a palavra de Deus, não ser apenas ouvinte, mas praticante. Glória a Deus. E também nos orienta, você vai meditar nesse capítulo e você vai entender, creio. Eu estou aqui não reverenciando o versículo para que você medite, porque a palavra de Deus, você passar um tempo lendo a palavra de Deus, não é tempo perdido, é o melhor tempo, é o melhor momento que você tem em toda a tua vida, quando você dobra o joelho para ler a palavra de Deus. Ele também nos orienta para, quando nós tiver falta de fé, nos orienta a pedir a Deus com fé, não duvidando, porque aquele que pede a Deus sabedoria duvidando, não receberá, melhor dizendo. E a qual também fala sobre
quando você é tentado, para você entender que Deus não tenta ninguém, mas as tentações geram dentro de nós quando nós estamos comprometidos com Deus, quando nós estamos aliados com o Espírito Santo. As tentações geram dentro de nós experiências, são obstáculos, que é inevitável isso nas nossas vidas. Porque o inimigo está aí para tentar, como está escrito também, que ele é como um leão rugindo, querendo tragar, destruir a tua história, envergonhar a tua vida. Certo? Tiago, nesse capítulo, ele vai lhe dar uma lição. Até quando você chegar a esses 2 versículos sobre a verdadeira religião. Mas para nós, de fato, entendermos o que é religião, a palavra religião, ela foi mencionada em português desde o século XIII, segundo os historiadores. Em latim, elas nos traz o significado bem claro. Glória a Deus. Que em latim ela fala sobre na religião. No termo religião envolve cerimônia, lei divina e santidade. Também tem várias coisas. Eu não quero entrar em questão de estudos religiosos. Eu quero, da parte de Deus aqui, fixar na tua mente, no teu coração, qual é o comportamento da verdadeira religião. Qual é a verdadeira religião? Qual é as características da verdadeira religião? Porque o objetivo de religião é a crença em existência a um poder ou um princípio superior, sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano e ao qual se deve respeito, obediência. A moral da história é uma postura intelectual que traz o resultado a uma crença, certo? Até aí eu creio que você entendeu. Então, bora lá. Para nós de fato entender qual é a postura, para nós de fato entender qual é o propósito de Deus, porque o propósito de Deus não é que você vive preso debaixo de uma religião, porque o mundo está aí cheio de religiões imorais, cheio de religiões que não tá nem aí para tua salvação. O que eu quero que você entenda é que a melhor característica e postura sobre a viver uma religião verdadeira em Cristo, você aprende através da palavra de Deus. Quando você convida o Espírito Santo para te orientar, quando você dobra o teu joelho, quando você abre o livro sagrado, a palavra de Deus, você convida o Espírito Santo de Deus para lhe dar interpretação, para lhe orientar sobre cada versículo, cada capítulo, cada história. Quando você começa a viajar na palavra de Deus, eu quero aqui iniciar falando de Abraão. Abraão, de fato, familiares de Abraão, pertencia a uma religião. Como a palavra religião, ela veio em português ser esclarecida sobre esses atos rituais, sobre adorações, sobre uma crença que é onde eles titularizaram religião desde o século XIII, certo? Mas no Antigo Testamento eles já sabiam que isso era práticas religiosas. Mas quando Deus chamou Abraão, Deus de maneira nenhuma pediu a Abraão para ser religioso. Deus não quis fazer de Abraão uma religião.
Porque Abraão de fato foi um servo muito obediente a Deus, que cresceu de tal maneira, como vocês sabem, já ouviram, multiplicou multidões como a areia do mar, que não se pode contar. Mas Deus jamais pediu para Abraão a ficar preso em uma vida religiosa, porque o objetivo de Deus na nossa vida é que nós tenhamos essas características, como Tiago aqui nos orienta. Qual é a característica do servo de Deus? Qual é a característica da religião de Cristo? Qual é a característica da religião que vai morar no céu? É nomes de igreja? Nada disso. Placas, nomes, título, são apenas criações humanas. São apenas projetos humanos. Mas quando você tem um compromisso com Deus, quando você procura ter ali uma postura diante de Deus, buscando de Deus orientação, se dedicando, deixando que o Espírito Santo de Deus te motiva, te orienta, te ensina, fazendo que Jesus anda contigo na terra, Ele vai te ensinar a não ficar preso em uma religião. Porque tem religiões que te levam para perto de Deus e tem religião que te levam a confrontar a Deus. Mas para você ter o discernimento em saber se verdadeiramente você está no lugar certo, você tem que analisar a si mesmo ou examinar a si mesmo, se você tem essas características. Qual é a característica da verdadeira religião? Como diz aqui, versículo 27, Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Porque quando você de fato está na presença de Deus, você tem que saber qual é o teu objetivo na presença de Deus. Se é apenas ter um momento, ou onde não tem um lugar para ir, você vai para a igreja, ou você acha que a religião ela vai te libertar do pecado, dos vícios? É ilusão. É ilusão alguém pensar que a religião vai transformar a vida dele. Porque a religião não é uma transformação. Religião são comportamentos. Para ter esse termo, religiões são feitos de comportamentos. Porque tem gente que pertence a uma religião, mas tem um comportamento errado. Como tem outras religiões que sacrificam seus filhos, que se matam, como vocês já ouviram falar da religião de Acabe, do povo, quando estava lá clamando para Deus mandar, para o Deus deles mandar chuva, eles se cortavam, eles se machucavam. Esse era o ritual da religião deles. Mas como eu entenderá que eu estarei numa religião verdadeira? Quando você se entrega para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você se entrega para o Deus de Israel, que é o verdadeiro Deus. Desde o início de Gênesis, na trajetória do povo de Israel, quando havia certas ameaças, como você já ouviu, sempre havia essas indagações sobre deuses. Algum dizia que o meu Deus é mais, que meu Deus vai vencer. E aonde sempre os profetas orientavam o verdadeiro Deus. Sempre o verdadeiro Deus, que é o nosso Deus, ele se manifestava na Babilônia, como fez através de Daniel, através de Sadraque, também Mesaque e Abednego, que os reis das nações gentios, eles reconheciam que é o verdadeiro Deus.
Quando Deus fez grandes prodígios e maravilhas lá no Egito, libertando o povo dele, eles entenderam também que era o verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Então, para você ter uma convicção e certeza que você está na verdadeira religião, você tem que estar aliado com o Espírito do verdadeiro Deus, que é o Espírito Santo, conhecido como o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o poder do verdadeiro Deus, do Deus de Israel. Quando você está aliado com o Espírito Santo, ele sim te orientará a ter essas posturas, a se preocupar com o teu próximo, a visitar o teu próximo, a perdoar, a amar, a levantar o que está caído, a evangelizar, a pregar o evangelho de Cristo Jesus, do Filho de Deus, a você orar pelo enfermo e o enfermo ser curado, a você, melhor dizendo, você ter uma atitude, uma postura de fazer o bem. Isso se traduz aonde? Isso se dá o nome de quê? Amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo não é simplesmente eu chegar e dar uma cesta básica e passa 1, 2, 3 dias, ele está com fome novamente. Mas o verdadeiro amor e a verdadeira atitude da religião que vai morar no céu é pregar o evangelho. Sim, levar o pão da vida, como Jesus. Jesus multiplicava o pão natural e alimentava com o pão celestial, como Deus fez para o povo de Israel, para o seu povo no deserto. Alimentou o povo com maná celestial e alimentou o povo com maná natural. Entendeu? Faça que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade na tua vida para te ensinar verdadeiramente você ser um crente, um cristão, um religioso que vai morar no céu. Não tenha a igreja apenas como um momento de distração. Não tenha a igreja como um momento de... Não tenha a religião como um momento de estar livre da prostituição, ou um lugar que ocupa a tua mente que te faz bem. Não, procura ter compromisso com Jesus Cristo. Procura te entregar ao Senhor Jesus. Procura te entregar e deixar Ele te orientar a ter as características que orienta aqui o servo de Deus, Tiago. Porque quando você se entrega ao Senhor Jesus, Ele se responsabiliza pela tua vida, pela tua história. Você sente a necessidade de perdoar. Você sente a necessidade de pregar o Evangelho. Você sente a necessidade de fazer a vontade do Pai. Porque Jesus nos orienta a fazer isso. Se nós não fazemos a vontade de Deus, nós estamos vivendo uma religião morta, numa religião que confronta, que desobedece a Deus. Mas isso não é culpa de quem está pregando, isso é culpa sua. Porque o maior inimigo do homem é ele mesmo. Na forma natural, por favor. Na forma natural, o maior inimigo do homem é ele mesmo. Na forma espiritual, o maior inimigo do homem é Satanás. Estou deixando aqui bem claro para você. Porque desde quando que a gente observar por que aquela árvore do fruto da ciência e do mal, por que Satanás teve a ousadia, o interesse, ali a preocupação de enganar
de conversar com a mulher a respeito daquela árvore, porque aquela árvore ali, aquela árvore da ciência do bem e do mal, pertencia a ele também. Ali tinha atitudes dele, ele tinha também êxito, ele tinha também ali, como é que eu devo dizer, uma boa parte para ele agir, porque do bem e do mal, quem é o mal? É ele que é o mal, o enganador, o mentiroso, que anda aí destruindo vidas. Aí quando houve aquela consumação daquele quando foi consumido aquele fruto do bem, da ciência, entende bem, da ciência do bem e da ciência do mal, só daí você já tiram uma conclusão. Porque que muitas das vezes você tenta fazer o que é certo e leva a ser iludido e enganado a fazer o que é errado. Você tenta andar no caminho certo e muitas das vezes não consegue, só tem liberdade para andar no caminho errado, porque há essa ciência, e ciência ela vem sobre o intelecto. Esses dois fatores, essas duas guerras do bem contra o mal, vivem dentro de nós por causa do fruto que foi consumido. Quando eu deixo que o Espírito Santo de Deus faça dentro de mim prevalecer o espírito da ciência do bem, eu consigo vencer o mal. Quando eu estou ligado com o Espírito de Deus. Agora, quando eu não estou ligado com o Espírito Santo de Deus, quem é que eu estou ligado? Claro que é com o espírito mal que existe. E ele vai fazer você viver debaixo da ciência do mal, fazer só aquilo que desagrada a Deus, só aquilo que causa tristeza, usar de maneira covarde, usar de maneira irresponsável, usar de maneira terrivelmente errada, que aonde cada vez mais se afasta de Deus. Esse é a ciência do mal, é o comportamento da ciência do mal, do fruto que foi consumido. Entenda comigo. Como eu estava falando de Abraão. Abraão andou com Deus, andou. Abraão foi muito abençoado, foi. Abraão também foi errado, errou. Deixou que o fruto da ciência do mal dominasse ele, deixou. Ele errou, mentiu, teve medo. E aonde também morreu, que é o qual é o fruto, é as consequências do fruto da ciência do bem e do mal. Que é onde Abraão morreu, todos morreram. Mas Cristo, que é o qual não foi nascido da natureza humana, foi gerado pela natureza de Deus, veio ao mundo, não para nos prender a uma religião, porque quando Jesus veio ao mundo, o povo estava vivendo uma vida presamente, terrivelmente religiosa. Acreditavam em Deus, outros não acreditavam em Deus. Uns acreditavam em milagre, outros não acreditavam em milagre. Uns acreditavam em religião, em ressurreição, outra religião não acreditava em ressurreição. E era aquela briga, aquela guerra, era os frutos guerreando dentro de você, o fruto da ciência do bem e o fruto da ciência do mal, querendo lhe trazer um comportamento que agrada às suas religiões. Porque quando eu pertenço a uma religião que não acredita em ressurreição, eu não vou agradar ao Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Quando eu pertenço a uma religião que não acredita em milagres,
também vou desagradar o Deus de Israel. Quando eu pertenço a uma religião que não acredita em espírito, também vou desagradar o Deus de Israel. Quando eu pertenço a uma religião que adora a imagem de escultura, vou desagradar o Deus de Israel. Quando eu pertenço a uma religião que oferece sacrifício para outros deuses, para ídolos, vou desagradar o Deus de Israel. Se você bem imaginar, a religião do Deus de Israel é uma religião que não faz acepção de pessoas. É uma religião que opera milagre, uma religião que ressuscita morto, uma religião que transforma a vida, uma religião de ser espiritual, uma religião que é científica. Ela é perfeita, ela é completa, a religião de Deus. Não leva você a ser traidor, não leva você a fazer acepção de pessoa, não leva você a desprezar teu próximo, não leva você a odiar teu próximo, não leva você a se matar, não leva você a fazer coisas erradas. O propósito da verdadeira religião de Deus é que você faça o bem, é que você tenha as características que teve Jesus Cristo, que tem Jesus Cristo, melhor dizendo. Amar o próximo, orar pelos enfermos, abençoar aquele que te amaldiçoa, levantar aquele que está caído, fazer o bem, perdoar aquele que te ofende, se arrepender dos teus pecados. Essas são poucos de várias características que Deus, mediante o seu Filho amado, nos ensina. Não dependa de uma religião para você ter salvação na tua casa. Não dependa de uma religião para você mudar de vida. É ilusão sua. Dependa de Jesus, porque Jesus sim mudará a tua história, fará você ser próspero, te capacitará, te abençoará, você será grandiosamente aqui feliz para te levar para o céu. Esse é o objetivo de Deus. Esse foi o objetivo de Deus através de Tiago. Chamar a atenção do povo, orientar o povo, trazer ao povo uma verdadeira postura, um verdadeiro raciocínio, um verdadeiro relacionamento com Deus. Esse é o objetivo de Deus. Vigia em qual religião você acha que está levando para o céu. Se você está fazendo acepção de pessoa, se você está desprezando o teu próximo, se você acha que tua religião é a verdadeira e está te levando a fazer acepção de pessoa, fuja disso. A verdadeira religião que agrada a Deus, ela causa efeitos bons, maravilhosos. Ela não afasta, ela junta. Ela não espalha, ela junta. Ela não fere, ela sara. Ela não derruba, ela levanta. Ela não machuca, ela alegra. Deus não quer que você viva preso a uma religião. Deus quer que você, sim, vive algemado com seu Santo Espírito. Que você tenha a postura como teve a Paulo. Que você tenha a consciência que morrer com Cristo é lucro. Que você tenha a consciência que o Evangelho não é vergonha, é poder de Deus. Que você tenha a consciência que a palavra de Deus não é religião, é posturas, é vida, é paz, é boas novas. Não é religião a palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Compartilhe essa mensagem em nome do Senhor Jesus. Abençoa outras vidas. Que Deus, em nome do Senhor Jesus, te abençoe. Amém.